Podcast Rural. Estamos de volta com o seu podcast rural do Cafezinho. Oh, beleza! É o Café com Prosa. Aqui hoje a gente está com a participação do Haroldo Bonfá, economista da Faros Consultoria, e falando sobre café. Haroldo, eu acho que a gente não pode deixar de falar de um acontecimento que o planeta parou, que foi a posse de Donald Trump neste último dia 20 de janeiro, né? E que é o presidente do mais importante país do planeta, né? Tanto na questão econômica, questão bélica, enfim, da questão de poder mesmo, né? Que é o mais importante, eu não vou falar um dos, é o mais importante. E também o Brasil, que é um importante produtor de diversos tipos de alimentos. Eu acho que nesse bloco agora a gente precisa trazer o que está acontecendo na questão política de cada país, né? E de outros também que têm uma ligação ou outra com o Brasil, que eu acho que é muito importante nesse momento. Por exemplo, um dos principais rivais, entre aspas, dos Estados Unidos é a China, que é um dos maiores consumidores dos produtos brasileiros. Como que, do seu ponto de vista, acredito eu que você deve ter acompanhado de perto aí o pronunciamento, principalmente as pessoas que participaram, as autoridades que participaram desse momento da posse de Donald Trump, que foi então eleito no ano 2024 o presidente dos Estados Unidos, depois de 4 anos fora do cargo, né? Francis, não há dúvida, vai ser um desafio muito grande para o mundo enfrentar essas novas opiniões e ações do Trump. Ele tem uma preocupação muito grande com essa parte do imigrante, né? Seja ele legal ou ilegal dentro dos Estados Unidos. Tem muitas pessoas que a gente conhece que estão trabalhando, morando lá nos Estados Unidos, e com isso pode sim trazer alguma preocupação, uma vez que ele vai ter um posicionamento extremamente duro, não só para evitar que as pessoas cheguem lá, mas como as pessoas que estejam lá ilegalmente saiam de lá. Né? Isso pode ter um problema seríssimo de mão de obra. Falávamos em outro bloco sobre o problema de mão de obra para colheita aqui no Brasil, e o mesmo se aplica lá, né? Além de toda a parte de colheita, nessa parte do sul dos Estados Unidos, principalmente Califórnia, onde tem uma mão de obra muito intensiva de produtos agrícolas, você tem em todos os Estados Unidos pessoas que performam aí atividades que o americano não quer mais fazer, né? E com isso pode sim trazer um problema seríssimo. Fora como que ele quer encarar essa visão de taxar os produtos que Estados Unidos importa, né? Ele tem uma discussão muito grande com uma parte tecnológica dos microchips, etc., que a gente não vai entrar nessa conversa, mas na parte agrícola, eles são grandes produtores, não só de soja, de milho, de sorgo, quer dizer, e com isso eles querem exportar mais, né? Você bem mencionou a China, quer dizer, a China também vai retaliar de alguma maneira se os produtos, os carros, por exemplo, que ela produz, forem sobretaxados, ou produtos que ela vende lá, né? Então, ela vai dar preferência para mercados, é isso que a gente está imaginando, né? Que não tenham essa concorrência e essa discussão. E o Brasil estaria nessa vantagem, né? Como nós fornecemos minério de ferro, por exemplo, soja, inclusive até café para a China, né? Quer dizer, então temos aí uma perspectiva, aspas, positiva. Todo esse movimento afeta demais a economia mundial, né? Você percebe que antes dele assumir o euro em relação ao dólar estava baixíssimo, o dólar em relação à libra esterlina estava baixíssimo, ou seja, os mercados estavam sofrendo já com essa entrada do mercado americano com a era Trump.
que a gente não tenha a perfeita noção. Ele disse que vai soltar aí, nessas primeiras semanas, uma série de decretos, né, para privilegiar os Estados Unidos. É uma posição importante, nacionalista, não há dúvida nenhuma, né? Mas tem que haver, claro, o respeito a toda a comunidade internacional. E, com isso, o Brasil abre, aspas, oportunidades, tanto para vender para os Estados Unidos, como para vender para outros países que se sentiram aí prejudicados e que preferem não fazer comércio diretamente com os Estados Unidos, ou não podem mais fazer comércio, e, com isso, abrindo aí oportunidades para o Brasil. O mercado é grande, cabe todo mundo, não... numa visão assim de comércio internacional justo, é super importante estarmos sempre presentes, né? E lembrando que os Estados Unidos são 330 milhões de habitantes, né? E a China, por exemplo, 1 bi e 400, a Índia 1 bi e 400 milhões de habitantes, né? Quer dizer, você tem outros países que você pode, sim, procurar para abrir negócios, e, com isso, eles têm aí uma grande oportunidade de aceitar os nossos produtos, que são extremamente competitivos, tanto em preços como em qualidade, que é super importante. Entendi. Bom, o produtor brasileiro, no geral, né, não só o cafeicultor, precisa então se preparar, se tecnificar. O setor do café, como você bem falou, no ano 2024 teve aí um crescimento muito grande no valor do produto que ele vendeu. Se ele soube aproveitar, ele com certeza fez um caixa muito bom, né, muito bom para excelente, na verdade, e que ele precisa usar esse momento com sabedoria para adquirir seus equipamentos, adquirir insumos. E uma coisa que a gente não chegou a falar, talvez, não destacar, é uma forma de compra que é aquela que o produtor rural utiliza seu próprio produto para fechar um negócio, que é o chamado barter, né? Eu acho que você poderia também trazer essa informação aqui para a gente. Ótima lembrança. O fertilizante, né, nos nossos estudos, chegou no seu nível mais atrativo em termos de você fazer o barter de café por fertilizante. Lembrando que o Brasil, na área de café, é responsável por 5% de todo o fertilizante que é importado, né? Então, a nossa cadeia é muito importante e, obviamente, toda essa tecnologia, tanto de defensivo agrícola, como de fertilizante, como de maquinário, como de treinamento de mão de obra, né? A gente brinca que você pode vender o café em 10 minutos, né? Mas você demorou 365 dias para produzi-lo, né? Tenha bastante consciência disso, né? Se preocupe bastante. Não chegou ainda a época, falaremos isso mais no futuro, sobre a colheita, sobre os tratos culturais, como que você deve cuidar disso, né? Então, tudo isso valoriza o seu produto, você consegue preços melhores e mais competitivos, diferenciando o seu produto, ou pela qualidade da bebida, ou pela apresentação, ou pelo marketing, né? São todos componentes que juntos fazem com que você tenha aí uma melhor penetração de mercado e, com isso, melhor renda e melhor produtividade, né? Voltando lá para os Estados Unidos, né, que eu vou vir para o Brasil, já já a gente volta de novo para o Brasil, gente. O que mais outros detalhes que você queira destacar com relação ao pronunciamento do Donald Trump, e você me falou uma coisa que eu não tinha realmente atentado, a questão da saída dos imigrantes ilegais, né, que é o que ele deixou bem claro. Isso, como você falou, vai prejudicar a oferta de mão de obra nos setores onde o próprio americano não quer trabalhar. Com isso, o custo desse produto, dessa produção americana sobe. Então, para o Brasil também isso acaba sendo, de uma certa forma, benéfica, né? Mesmo que a gente tenha, meu parente estava lá nos Estados Unidos, estava indo embora, mas ele estava ilegal, quer dizer, então vamos tentar voltar, vai ter oportunidade. Tudo isso ainda é incógnitas, mas essa questão da diminuição de oferta de mão de obra lá nos Estados Unidos vai refletir também no alto custo, que a gente aqui, de uma certa forma, ainda pode ser também beneficiado, né?
Não há dúvida, sim, somos competitivos em muitas áreas, temos, assim, tecnologia em algumas áreas extremamente eficientes, né, em outras nós somos mais carentes e não conseguimos competir com tanta disponibilidade como um americano. Agora, não há dúvida que na parte de matéria-prima, infelizmente, né, ou felizmente, nós somos líderes mundiais nisso, e com isso vai precisar mais minério de ferro, vai precisar mais soja, por exemplo, eles compram soja do Brasil, né, eles têm essa colocação, então a gente tem sim oportunidades, e obviamente café, né, que eles não produzem e que nós aí temos aí bastante flexibilidade de entregar diversas qualidades e, com isso, ocupar aí um nicho de mercado que outros mercados podem não estar tão eficientes como nós, né? Então, isso vai ser muito importante. E tem essa discussão que eu acho que a gente não pode esquecer, que ele está usando uma expressão de diminuição ou acabar com as guerras, né? Isso. O que isso traz de relevância? Claro, guerra não faz o mínimo sentido para nada, mas fora isso, o Brasil, no passado, tinha um volume de venda, por exemplo, de café muito grande, tanto para a Rússia como para a Ucrânia, né? Eu, particularmente, fui muitas e muitas vezes vender café lá na Rússia e algumas vezes na Ucrânia, ou seja, é um mercado potencial muito grande, eles gostam muito, respeitam muito o café brasileiro, quer dizer, em acabando a guerra, que ainda não acabou, infelizmente, né, mas em cessando, que a gente espera que isso ocorra rapidamente, assim o Trump pronunciou-se, né, com isso, volte aos volumes e às quantidades e gerando aí mais oportunidade para o Brasil e para o nosso café brasileiro, né? Entendi. E no que se refere aí ao nosso Brasil, né, a economia nacional, como que hoje está acontecendo o reflexo dessa economia e desses próximos meses, de acordo com o que se prevê, se não houver grandes mudanças, como que a gente pode estar... o que a gente pode esperar nesse ano 2025 para o café, para a economia como um todo, para os consumidores? Bom, nós temos grandes desafios, como sempre, o Brasil, né? Eu acho que o principal deles é conter o nosso déficit, né? Nós temos um déficit fiscal, nós gastamos mais do que nós estamos arrecadando, isso tem sim que ter... toda a sociedade cobra por uma melhor definição nesse conceito, né, de que você tenha uma melhor utilização do nosso dinheiro público, e isso se reflete tanto na parte política como na parte econômica, né? Então, você tendo essa redução que está sendo organizada, prevista, tivemos aí uma reforma fiscal que vai ser implementada devagarzinho, mas de qualquer forma é importante a sua ocorrência, né? Teremos outras reformas que o Congresso tem que aprovar para que o Brasil, primeiro, reduza a inflação e, segundo, aumente o crescimento. Temos boas notícias, não são só más notícias, quer dizer, a nossa taxa de desemprego tem caído nos últimos anos, né? Isso é fantástico, todo mundo acha importante, o emprego é uma fonte de sobriedade mental, como eu gosto de usar, né? Todo mundo deveria ter essa oportunidade de ter seu trabalho digno, né? E remunerado para isso. E com isso a economia gira e a economia cresce. Temos aí esses desafios climáticos que fazem parte, né? Não podemos esquecer que sempre haverá inverno, sempre podemos ter aí geada, não podemos esquecer que também temos esse processo climático de clima mais quente, e isso prejudicando aí a planta, né? Ela sofre, e eu estou falando isso não só sobre café, nós estamos falando sobre soja, cana-de-açúcar, tivemos queimadas horríveis, né, em termos de, porque estava muito quente, e com isso aí teve todo um desdobramento. Eu acho que a perspectiva com muito trabalho é muito boa, acho sim que você tem, o Brasil bateu recorde de
exportação, de produção agrícola, né? Quer dizer, olha que impressionante, mesmo com toda essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, a nossa produção também cresceu graças à tecnologia, investimento e, obviamente, muito trabalho. Para finalizar, então, nossa prosa, qual é a mensagem que você deixa aqui para o nosso ouvinte, produtor rural, e também para o nosso ouvinte, consumidor de café? Bom, primeiro, um excelente 2025, com muito trabalho, muita saúde, um fortalecimento aí das amizades, dos relacionamentos, né? Nós temos, assim, essa perspectiva de um ano inteiro pela frente para a gente deslanchar e produzir e colocar todas as nossas ambições, as nossas necessidades, né, para trabalhar. Né? A perspectiva me parece muito boa. Você vai ter na área de café esse grande desafio da análise de qual vai ser a safra, principalmente do café arábico, mas isso vai ajustar. Eu já falei que a safra de 2026 promete muito, né? Os preços sempre se ajustam e temos que, sim, ser criativos, investir muito em tecnologia, em formação de mão de obra e, com isso, desenvolver a nossa qualidade. E para você, Francis, aquele desafio de provar novos métodos de café, né? Que eu acho que isso aí, para todos nós, traz muita alegria e grandes descobrimentos. Com certeza. Haroldo, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente vai estar aqui, é claro, aguardando para a próxima segunda-feira aí o seu comentário, enfim, para as próximas semanas, não só para a próxima segunda, mas para as próximas semanas. Em breve a gente vai estar marcando aí também outro podcast para a gente trazer mais debate sobre a questão do café, sobre o que está acontecendo na economia que pode influenciar também o setor cafeeiro, enfim, e fique à vontade para provocar a gente aqui com esses assuntos que você está diariamente aí trabalhando, viu, Haroldo? Muitíssimo obrigado. Francis, sempre um prazer dividir. Eu queria que a nossa audiência, entenda alguma dúvida, entrasse em contato, né? Tirasse, ou se quisesse propor algum tema específico nessa área de café, estamos muito abertos, queremos aí dividir um pouco desse conhecimento que a gente tem e incentivar a todos a que tenham aí, como eu já disse, um excelente 2025, tomando muito café gostoso. Um grande abraço a todos, um prazer vê-lo de novo, Francis. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado
e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez: aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.